dada a urgência do tema, tivemos que aprovar antecipadamente Recording in progress. viabilizar a comunicação da população devidamente. Então, eu passo logo a palavra para o secretário, Tiago, por gentileza. Bom dia a todos. Presidente, o item 2 da pauta seria a leitura da ata da 13ª reunião ordinária do Conselho Regulador, datada de 9 de setembro de 2021. Eu vou dispensar a leitura, uma vez que ela já foi lida, aprovada. Faltam apenas 2 subscrições e a gente já vai publicá-la no site da GR. Eu passo ao item 3 da pauta, a apresentação e discussão de processo de relatoria do conselheiro Paulo Thiago Toledo Carvalho. O item 3.1 é o processo 2021-000-52-000-316. A interessada é a Saneamento de Goiás S.A. Só um comentário, eu pergunto, a Saneago está aí na reunião, embora não seja um processo administrativo em si relativo à aplicação de sanção, mas queria saber se há algum interesse de manifestação relativo a esses planos de racionamento que estão na pauta. Bom dia, senhor presidente. Não, é somente mesmo se tiver alguma argumentação, alguma coisa técnica que vocês possam perguntar. Aqui tem quem fez o plano de racionamento de Goiânia e também de Rio Verde. Então, assim, a gente está à disposição aqui. E ao final também, senhor presidente, se o senhor, se tiver tempo, eu queria mostrar um vídeo lá, a gente fazendo um serviço em Rio Verde, os fazendeiros lá represando algumas represas lá, vídeo curto de 15 segundos, 30 segundos no máximo, se o senhor nos permitir. Ok. Então, vamos passar primeiro para a leitura do processo, com a palavra para o conselheiro Paulo Thiago. Bom dia a todos. Tratam os autos de procedimento voltado ao exame e deliberação por parte do Conselho Regulador da GE. Plano de racionamento do Sistema Integrado de Abastecimento da região de água da região metropolitana de Goiânia, versão 2, junho de 2021. Apresentado pela Saneago, encaminhado por ofício 3812/2021, de FIR-DIPRO-DIPRE. Por meio de ofício encaminhado à GE, a Saneago apresenta o plano de racionamento do Sistema Integrado de Abastecimento de Água da região metropolitana de Goiânia, versão junho de 2021, encaminhado pelo ofício 3812, de 19 de julho de 2021. Após os trâmites de praxe, o processo foi enviado a este Conselho Regulador, a esse Conselheiro Regulador 01, para conhecimento, análise e emissão de parecer quanto à aprovação do referido plano, conforme determinação do Conselho Presidente da GE, ora transcrita. A Gerência de Saneamento Básico para conhecimento, a Gerência da Secretaria-Geral para elaboração de expediente comunicatório com urgência a Saneamento de Goiás S.A., e publicação de extrato desta decisão no Diário Oficial do Estado de Goiás. A Assessoria de Comunicação para adoção de providências necessárias para a devida publicidade deste ato. E a Secretaria Executiva do Conselho Regulador para distribuição entre os integrantes do colegiado. No referido documento, foram levantados os elementos que justificam a aprovação e implantação do plano de racionamento, sobretudo quanto justificativas técnicas para execução do plano de racionamento, ações de plano de racionamento e rodízio de fornecimento de água. A Gerência de Saneamento Básico solicitou a correção e apresentação de informações relacionadas aos seguintes aspectos: descrição das ações estruturais realizadas no período 2020 a 2021 para mitigar a possibilidade de falta de abastecimento frente à anunciada crise hídrica. Informar quais interligações foram realizadas no período de 2021, informando o ano, bairros ou regiões que deixaram de depender unicamente do sistema meia-ponte, e o acréscimo de vazão estas interligações oferecem ao sistema. E qual interligações
oferece ao sistema. Discriminar os bairros que passaram a ser atendidos pela ETA, Mauro Borges, e informar qual a vazão que deixou de ser exigida do sistema Meia Ponte no período 2020-21. Apresentar o planejamento de dimensionamento das equipes que serão mobilizadas, se necessário, o atendimento a usuários que prestam serviços essenciais. Por fim, esclarecer a finalidade da tabela referente às condições de possível aplicação do Plano de Racionamento 2021. A Gerência de Saneamento Básico da AGR destacou ainda a necessidade das seguintes obrigações a serem efetivadas pela concessionária: divulgar em seu sítio na internet o texto integral do plano de racionamento, incluindo a sequência de implementação do rodízio, e apresentar à AGR, em caso de implementação do rodízio, até às 12 horas do dia seguinte, relatório de vazão do rio no ponto de captação dos SAA Meia Ponte, com a periodicidade indicada por meio da tabela abaixo descrita. Vazão de escoamento menor ou igual a 4.000 litros por segundo, nível crítico, relatório semanal. Vazão de escoamento menor ou igual a 3.000 litros por segundo, nível crítico 3, relatório a 3 dias. Vazão de escoamento menor ou igual a 2.000 litros por segundo, nível crítico 4, relatório diário. A Gerência de Saneamento Básico da AGR destacou ainda a necessidade, no caso de necessidade de rodízio, apresentar à AGR com antecedência mínima de 72 horas o cronograma ajustado, atualizado de rodízio, contendo os dias exatos e as regiões que terão seu fornecimento de água suspenso e o tempo de recuperação. Divulgar aos usuários com antecedência mínima de 48 horas em seu sítio na internet e meios de comunicação o cronograma ajustado, atualizado do rodízio, contendo os dias exatos e regiões que terão seu fornecimento de água suspenso e o tempo de recuperação do sistema. E 3, dar acesso à fiscalização da AGR de forma a garantir o acompanhamento do funcionamento do sistema de distribuição de Goiânia e cidades conurbadas, bem como acompanhamento da execução do rodízio aos seguintes sistemas: supervisórios do sistema Meia Ponte, João Leite, Mauro Borges, e painel de manobras das redes de distribuição do município de Goiânia e cidades conurbadas, abastecidas pelo sistema Meia Ponte, João Leite e Mauro Borges. Ao final, a Gerência de Saneamento sugere a aprovação, com as devidas ressalvas, do Plano de Racionamento do Sistema de Abastecimento de Água Meia Ponte, versão junho de 2021. O presidente do Conselho Regulador da AGR, em decisão acertada por meio de decisão número 1 de 2021, 06059, sobretudo em obediência aos princípios administrativos da regularidade, da continuidade, da conveniência e oportunidade e da eficiência, aprovou o plano de racionamento. Assim, considerando que, evidenciada a necessidade premente da adoção do plano de racionamento, dado o risco de redução drástica da vazão dos mananciais que abastecerem a região metropolitana de Goiânia. 2, considerando que o plano de racionamento apresentado pela Saneamento de Goiás teve todas as informações prestadas pela concessionária devidamente legitimadas, corrigidas e validadas. Ok, vamos lá, retomando então do ponto que paramos, conselheiro Paulo, falar. Conforme já havíamos lido, vou reiniciar o texto final. Item 1. Considerando que, evidenciada a necessidade premente de adoção de um plano de racionamento, dado o risco de redução drástica na vazão dos mananciais que abastecem a região metropolitana de Goiânia. Inciso 2. Considerando que o plano de racionamento apresentado pela Saneamento de Goiás S.A. teve todas as informações prestadas pela concessionária, devidamente legitimadas,
teve as informações prestadas pela concessionária devidamente legitimadas, corrigidas e validadas pela referida área técnica, Gerência de Saneamento, por meio do parecer 64/2021, conforme vê-se claramente no conteúdo dos autos em análise. E ainda, tendo a concessionária realizado todas as alterações solicitadas pelo corpo técnico da GR. Item 3, considerando que existe urgência na aprovação e implantação do plano de racionamento, dado o risco de perda da eficiência do mesmo, no caso de demora da implantação, o que contrariaria os princípios da oportunidade e da conveniência. Item 4, considerando os esforços da concessionária, da equipe técnica da gerência de saneamento e do presidente do Conselho Regulador, que de modo eficiente e elogiável alcançaram um termo comum que devidamente teve sua aprovação preliminar publicada no DOE de 26 de agosto de 2021, passo ao voto. Isto posto, tendo em vista o que consta dos autos, considerando a regularidade dos atos e procedimentos realizados pelo órgão fiscalizador, voto pela aprovação e consequente homologação da decisão que aprovou o Plano de Racionamento do Sistema Integrado de Abastecimento de Água da Região Metropolitana de Goiânia, versão junho de 2021, apresentado pela Saneamento de Goiás S.A. Saneag, nos termos do relatório ora apresentado. É como voto. Obrigado, conselheiro Paulo. Passo para os demais votos. Conselheira Natália, como voto? Acompanho o relator, presidente. Obrigado, conselheiro Gui. Acompanho o relator. Obrigado, conselheiro Carlos. Acompanho também, presidente. Então, por unanimidade, o conselheiro relator, o conselho regulador aprovou, nos termos do voto do conselheiro Paulo Thiago, o plano de funcionamento da região metropolitana de Goiânia. Passa para o próximo item da pauta, né? Item 4.2, que trata do item do plano de funcionamento de Rio Verde. Conselheiro Gui, com a palavra. Isso, pode falar. Trata-se do artigo 3, né? Medida de racionamento deverão ser adotados mediante prévia e expressa comunicação à AGR, quando houver comprometimento do abastecimento de água e condições adequadas de qualidade e quantidade devidamente justificadas. E artigo 6º, para aplicação de medidas de restrição de ofertas de água para o usuário, o prestador de serviço deverá elaborar o plano de racionamento por município, submetendo à aprovação da GR, com antecedência mínima de 72 horas, no início de sua vigência. Vamos ao relator. Versam os autos sobre o plano de racionamento de abastecimento de água da cidade de Rio Verde, GO, encaminhado à GR pela concessionária Saneamento de Goiás, S.A., Saneágua, por meio do ofício 4045/2021, de FIR com data de 28 de julho de 2021. O referido plano de racionamento traz da forma detalhada todo o sistema de abastecimento de água da cidade de Rio Verde, o qual está inserido a bacia do rio Paranaíba, descrevendo o manancial abastecedor, a justificativa técnica para a execução das medidas necessárias e as ações implementadoras do projeto de racionamento a ser executado, se necessário, no período de 1º de setembro de 21 a 30 de outubro do mesmo ano. A concessionária enfatiza que, mesmo diante do cenário atual de seca prolongada e alteração climáticas e ambientais, o sistema de captação de água daquela região não tem apresentado redução drástica
de vazão, a ponto de comprometer o abastecimento. Entretanto, justifica que, na eventualidade do risco mínimo da redução da disponibilidade hídrica, há necessidade de se criar procedimentos que visem minimizar as consequências da adoção das medidas de um racionamento, destacando que tal providência é exigida pela Resolução Normativa 110 de 2017, CR da Agência Goiana de Regulação. A Gerência de Saneamento da GR, através do parecer 66/2021, manifestou pela aprovação do plano de racionamento, observadas as recomendações ali contidas, com destaques para necessidade da Saneago monitorar a situação do córrego Lages, com base na vazão calculada diariamente ou na impossibilidade desse procedimento, adequar o plano de racionamento para que essa informação seja dada pela medida de nível da coluna d'água. 2. Atualizar a situação do processo de regulação da outorga pela SEMAD para a captação de água do córrego Lages por meio de documentação hábil. 3. Apresentar esclarecimento sobre a descrição do nível de vazão manancial, norma de atenção crítica e altamente crítica, informação fundamental para o monitoramento e implementação das ações de fiscalização. Quarto, divulgar no seu sítio na internet, o texto integral do plano de racionamento, incluindo a sequência de implementação do rodízio. 5. Apresentar à AGR, em caso de implementação do rodízio, até às 12 horas do dia seguinte, relatório da vazão do rio do ponto de captação com a periodicidade abaixo indicada. Intervalo de nível, periodicidade. Nível de escoamento menor ou igual a 50 litros por segundo. Relatório a cada 3 dias. Nível de escoamento menor ou igual a 40 litros. Relatório diário. No caso de necessidade do rodízio, sexto, no caso de necessidade de rodízio, apresentar à AGR com antecedência mínima de 72 horas o cronograma ajustado, atualizado de rodízio, contendo os dias exatos e as regiões que terão de seu fornecimento de água suspenso e o tempo de recuperação. 7. Divulgar aos usuários com antecedência mínima de 48 horas em seu sítio na internet e em meio de comunicação o cronograma ajustado, atualizado do rodízio, contendo os dias exatos e regiões que terão de seu fornecimento de água suspenso e o tempo de recuperação do sistema. 8. Dar acesso à fiscalização da AGR de forma a garantir acompanhamento do funcionamento do sistema de distribuição de Rio Verde, bem como acompanhamento de execução do rodízio ao seguinte sistema supervisório do sistema Lages e painel de manobras das redes de distribuição do município de Rio Verde. Ao intervir nos autos, dada a urgência do caso, o presidente da AGR aprovou ad referendo do Conselho Regulador da AGR um plano de racionamento em discussão, com ressalva quanto ao atendimento das recomendações expedidas pela Agência de Saneamento Básico, AGR, conforme disposto no parecer 66/2021. Em seguida, esse conselho é designado para relatar o feito junto ao Conselho Regulador. É o relatório. E eu fundamento o meu voto. Inicialmente, passo em breve histórico sobre o assunto. O Plano de Racionamento de Rio Verde foi elaborado em agosto de 2020 e revisado em junho de 2021.
com a previsão de início de 1º de setembro de 21 e término previsto para 30 de outubro de 2021, ou quando ocorrer normatização da vazão com a retomada do período chuvoso. Sistematicamente, o documento apresenta a seguinte divisão: ações de comunicação, marketing e divulgação para conscientização do uso racional da água utilizada, o lema água use bem, que todo mundo tem. 2. Ações estruturais envolvem medidas para a melhoria e ampliação do sistema de abastecimento. 3. Ações operacionais visam estabelecer medidas para mitigação dos efeitos da estiagem de abastecimento de água na cidade, levando em conta os fatos ambientais, o controle e redução de perdas, as fontes de captação alternativa, o abastecimento de serviços essenciais, a qualidade da água, a mitigação de entrada de ar nas redes e, por fim, o rodízio propriamente dito. De acordo com a nota técnica da Gerência de Saneamento da AGR, o abastecimento da cidade de Rio Verde é atendido pelo sistema ETA, Estação de Tratamento de Águas, no modelo convencional, colhido dos ribeirões Lajes e Central Abóbora, pertencentes à bacia hidrográfica Rio Paranaíba, e também com complemento por poços tubulares profundos. Porém, há registro de que, desde anos anteriores, esse manancial vem representando redução, comprometendo o abastecimento da região abrangida pela ETA. A referida gerência enfatiza que, no caso, as medidas apresentadas no plano não sejam suficientes para impedir o desabastecimento, mesmo que parcial, a Saneago se propõe a implementação de rodízio em regiões pré-estabelecidas. Na hipótese da adoção de mecanismos, planilhas de bairros serão elaboradas e divulgadas com antecedência de 48 horas, indicando a região que serão atingidas, contendo informação sobre locais envolvidos, os períodos e as datas de paralisação e ou intermitência do abastecimento. Nas manobras de rodízio, entre as regiões abastecidas, caso venha a ser implementada, o município será dividido em 2 grupos, regiões, bairros, os seguintes configurações: abastecimento Liberdade, verde; abastecimento Liberdade, mas em estabilização, amarelo; abastecimento interrompido, vermelho, 10. Como a implementação depende da ocorrência de uma vazão menor que a necessária com o abastecimento, não é possível, nesse momento, definir as datas de início do procedimento e nem se ter certeza de que os mesmos serão necessários. Entretanto, foram indicados quais as regiões que serão afetadas, quais as consequências que serão adotadas e definidas os tempos e a paralisação de recuperação do sistema. Em relação às medidas apresentadas pela empresa, como ações de comunicação e marketing e ações estruturais e operacionais, entende-se que são pertinentes. Com essas premissas, a Gerência de Saneamento da AGR opinou pela procedência do plano de racionamento com ressalvas, acerca da necessidade de operadora de serviço atender os seguintes recomendações: divulgar em seu sítio na internet, o texto integral do plano de racionamento aprovado. Apresentar à AGR, até o primeiro dia útil da semana seguinte, relatório da situação do abastecimento de água da semana anterior, contendo a vazão média do manancial de abastecimento no ponto de captação e a vazão média captada na SSA do município. 3. Num caso de necessidade de rodízio, apresentar à AGR, com antecedência mínima de 72 horas, o cronograma atualizado, ajustado do rodízio.
4. Divulgar aos usuários com antecedência mínima de 48 horas em seu sítio na internet e no meio de comunicação no município envolvido o cronograma exato do rodízio. 5. Dar acesso à fiscalização da AGR de forma a garantir acompanhamento do funcionamento do sistema de distribuição do município, bem como o acompanhamento da execução dos rodízios se implementados ao sistema supervisor da SAA, caso o mesmo tenha sido instalado. Bem, vale lembrar que na falta de água não afeta somente a indisponibilidade desse bem nas residências. A indústria e a agricultura, por sinal, os maiores consumidores são os setores que mais poderão sofrer com o problema de escassez de água, o que pode gerar impacto na economia como um todo. Em tempos de escassez, é fundamental a discussão de plano alternativo, principalmente eficaz na redução do consumo e do desperdício de água. Daí é extremamente importante adotar medidas eficazes, não só preventivas, mas também corretivas, quanto à necessidade, a fim de evitar eventual colapso no abastecimento de água. Nesse sentido, o plano de racionamento em análise visa justamente assegurar que tal situação não se configure. Ele, na verdade, equivale a um seguro, se faz para não usar. Feitas essas pontuações, esse conselheiro considera que o plano apresentado atende o conteúdo mínimo exigido pela Resolução Normativa número 110/2017, CR, bem como apresentado critérios tecnicamente corretos para a adoção de medidas de racionamento, em especial a implementação do rodízio de forma orienta sua aprovação, ressalvando a obrigatoriedade da concessionária Saneago observar as recomendações apontadas pela Gerência de Saneamento da GR, no parecer ESSB, número 66/2021, o qual adoto como razão de decidir. Esse é o meu voto. Obrigado, conselheiro Gui. Conselheiro Carlos, como vota? Presidente, acompanho o relator. Depois eu queria só fazer um comentário aqui com o pessoal da Saneago sobre um assunto de 5 cidades que está no jornal hoje, se for possível, mas eu acompanho o relator. Conselheiro Paulo, como vota? Acompanho o relator. Conselheira Natália? Acompanho também, presidente. Também acompanho o relator. Por unanimidade, o Conselho Regulador aprovou o plano de racionamento da cidade de Rio Verde. Eu gostaria só também de fazer um comentário sobre a questão do racionamento. Pela determinação da Resolução 110, a Saneago tem que nos notificar com no mínimo 72 horas de antecedência sobre o racionamento a ser iniciado em algum município ou região, né? E 48 horas antes do início também tem que comunicar à população afetada. A gente está aprovando aqui hoje os 2 planos de racionamentos da região metropolitana de Goiânia e de Rio Verde, que já foram aprovados, né, anteriormente por mim, agora estão referendando esse ato. Estamos também hoje, temos também aguardando informações da Saneago relativo ao plano de racionamento de Anápolis, tá? Algumas complementações foram solicitadas. Estamos também analisando os municípios de São Luís do Norte, São Luís de Montes Belos, Goianésia e Crixás. Todos esses municípios também têm planos de racionamento protocolados pela Saneago junto à AGR, estão sendo analisados, serão também aprovados por mim, tão logo a análise técnica da gerência de saneamento seja finalizada, e depois a gente submete ao Conselho de referendo para garantir a celeridade do processo. Então, hoje, aprovamos Goiânia e Rio Verde, estamos no processo de análise de Anápolis, São Luís do Norte, São Luís Montes Belos, Goianésia e Crixás,
e, obviamente, aguardando, eventualmente, se novos municípios necessitarem de plano de racionamento. A gente sabe que a estiagem esse ano está muito grave, mais do que anos anteriores, possivelmente outros municípios serão afetados também, e ressalta a necessidade de que a Saneago nos informe com esse, não só informar, né, seja protocolado de plano de saneamento na GR, com o prazo de antecedência normativo, né, para que a gente possa analisar. A gente tem feito uma análise séria pela área técnica e aprovar antes que a população passe a sofrer os impactos do racionamento. Conselheiro Carlos, que ele queria fazer um comentário também? Presidente, é justamente sobre esse assunto mesmo. São 5 cidades. Está ouvindo aí? Tá vendo? Já foi protocolado essas 5 cidades. Saber, ouvir da Saneago, se está sendo já tomada alguma providência com relação a essas notícias que foram divulgadas hoje através de um jornal de grande circulação aqui em Goiás. Isso eu queria ver do pessoal da Saneago, se já está sendo feito alguma coisa lá, antes que a gente decida aqui a questão do racionamento. É essa a pergunta. Alguém da Saneago? Sim. Sim. A Saneago está tomando todas as medidas de acordo com a orientação do plano de racionamento, né, resolução 110. Está tomando todos os cuidados necessários aí. E devido, até eu comentei na fala antes de começar, né, quando o presidente perguntou se alguém tinha interesse em comentar, se eu permitir, senhor presidente, tem algumas ações que a Saneago está fazendo aqui, que infelizmente, nessa crise hídrica, nem todos estão conscientes, né, com o uso consciente de água, e parece ser ignorado por algumas pessoas, né? E desde então quero parabenizar a diretoria de produção, junto com a regional de Rio Verde, o distrito de Rio Verde, está desempenhando um serviço muito bom lá em Rio Verde. Se não fossem essas ações que a gente está fazendo, tanto como Rio Verde, como outras cidades também, talvez seria muito mais sério e grave essa questão de racionamento. Todos estão vendo? Isso aqui é uma barragem nossa, lá em Rio Verde. Isso aqui a equipe da Saneago acompanhou um trabalho lá na fazenda, né? Onde o fazendeiro estava fazendo desvio de água. Assim como aconteceu também em Anápolis, senhor presidente, que a gente teve um debate aí nas semanas anteriores, fazendo desvio, né? Foi acompanhado também pela Secretaria do Meio Ambiente Municipal, lá de Rio Verde. Isso aqui afeta diretamente a população. Só para esclarecer, esse vídeo, do que se trata, o que é isso? Não está claro para a gente aqui que está assistindo. Presidente, são ações que a Saneago faz quando na hora que detecta que a vazão do rio lá, ela baixa, né, de um modo gradativo muito rápido. A equipe vai em busca do que está acontecendo, né, para poder sanar. Com mais um... Sim, mas qual que é a ação que está sendo tomada aí? Não dá para entender. Sim, logo em seguida aqui, com os dois, você vai perceber, só um segundinho.
o desvio, né? Isso aqui é desobstrução. Isso, exatamente. Desobstruiu. E olha essa daqui, senhor presidente. Isso aí é o quê? Um curso d'água natural? O que é isso? Exatamente. Eu descrever o que está acontecendo, que a gente não está acompanhando, a gente não sabe o que significa isso. Alfredo. Oi, bom dia. Alfredo, eu posso descrever aí o que está acontecendo? Seria bom. Senhor presidente, após o vídeo aqui, o gerente regional está aqui, presente também. Ele pode comentar sobre esse vídeo. Só um minuto. Bom dia a todos, né? O vídeo aí se trata do Manancial Lages, né? Então, hoje, só para entendimento, né, de todos, Rio Verde tem 2 mananciais, tem o Abóbora e o Lages. O Abóbora, ele representa 70% da capacidade de produção, né, do sistema, né, que abastece a cidade de Rio Verde. E o Lages, ele representa 17%, que esses vídeos, né, foram feitos no Lages. Em 2017, a gente não tinha esse tipo de problema lá. Em 2019, vamos dizer assim, criou um condomínio de chácaras, né, onde o pessoal começou a captar água do córrego Lages, realizando esses desvios, né, como foi mostrado nos vídeos ali, e com isso tendo a queda da vazão. Ali a produção do sistema é em torno de 95 litros por segundo. Quando eles fazem esse desvio, nesse período de estiagem, cai para 50 litros por segundo, aproximadamente 50%. Quando isso ocorre, a cidade, né, os reservatórios que são abastecidos por esse sistema sofrem, né, uma queda brusca e com isso proporciona, vamos dizer assim, baixa pressão na rede, falta de água em alguns locais, se a gente não tomar as devidas ações. Então, o que o Alfredo estava mostrando ali no vídeo, quando essa vazão cai, o nosso pessoal sai para o campo, junto com a Secretaria do Meio Ambiente aqui, e vão detectando esses problemas, onde são trabalhados já de imediato. Inclusive, a gente tem um comitê aqui, junto com a Secretaria do Meio Ambiente, vamos dizer assim, junto com a Secretaria também da Saneago também, na parte ambiental, onde a gente está fazendo um trabalho. Hoje a gente vai ter uma reunião às 14 horas, com 17 moradores ali, né, que tem chácaras, naqueles locais, né, para a gente estar conscientizando o pessoal, mostrando todo, vamos dizer assim, esses desvios que está acontecendo, né. A gente realizou também coleta de água antes e depois, né, desse condomínio de chácaras, para a gente mostrar ali, né, que está tendo uma contaminação, além da alteração da vazão, aonde está prejudicando, né, o abastecimento da cidade. Mas a gente vem fazendo trabalho aí, vamos dizer assim, todo dia, diário, com o pessoal lá. Tá? Então, o que o Alfredo está mostrando aí foi mais essa questão daquele trabalho em campo, que é muito importante aqui, que a gente, vamos dizer assim, desde 2019 a gente vem atuando e vem tendo um êxito aí. Tá? Ok. Obrigado, agradeço então as informações. Eu queria perguntar se há algum item, alguma informação adicional a ser colocada, como comentário. Tá, joia. Então, vai dar por encerrada a reunião de hoje. Ficamos aguardando aí também a Saneago, à medida que tiver mais informações sobre outros municípios que, porventura, no monitoramento que vocês fazem, seja necessário iniciar um racionamento, peço que realmente nos notifique prontamente para a gente possa analisar com celeridade aqui o plano. A gente tem dado total prioridade a essa questão do racionamento aqui, e eu peço aí essa contribuição, essa ajuda da Saneago também, para que a gente possa analisar e aprovar os planos quanto antes. Tá, ok? Obrigado a todos. A gente está encaminhando, sim. A gente,
a equipe técnica de vocês aí, tanto o Eduardo como o Thiago, aí a gente tem contato diretamente aí. A gente sempre que vai comunicar sobre mais um município, a gente está comunicando e pedindo prioridade, sim. Eu agradeço aí a vocês aí. Tá ok. Obrigado, bom dia a todos. Bom trabalho. Tchau. Recording stopped.